Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa, o programa que é o BH Todo Dia. E tem um detalhe aqui que o Luciano falou no intervalo que ele vai ter que falar aqui com a gente agora. Ele falou que tem uma bebida em Minas Gerais que ela praticamente é uma instituição nossa. Não é uma coisa só de uma bebida, é muito mais do que isso, né? Fala pra gente, Luciano. Eu estava falando, a gente conversando aqui dessas coisas da mineiridade, que é da cachaça, né? Quer dizer, eu acho que a relação que a gente tem com a cachaça é uma relação única, assim, né? Pelo menos o que eu conheço do Brasil é único. Isso que eu estava falando, a instituição não é à toa que é tombada, tem pesquisa sobre a história da cachaça, tem confrarias e mais confrarias sobre a cachaça, porque não é cerveja, né? Quer dizer, Não, é uma outra, uma relação artesanal, e é uma né? relação de afeto, né? Quer dizer, ainda que, claro, isso pode trazer todos os problemas do alcoolismo e tudo que a gente nunca deve desconsiderar, Isso. mas a relação de afeto com a cachaça, essa relação, eu acho que não existe em Minas com nenhuma outra. Eu também acho que não. A gente tem até em alguns lugares pontuais, né, cachaça que se destacam em Paraty, Sim. no Nordeste, Sim. também tem uma produção expressiva, mas essa relação é única, né? E até assim, a cachaça como história do país mesmo, né, a importância dela na história do país, eu acho que aqui é onde ela é mais homenageada, né? E o Zé Nilton, né, professor da UFMG, que tem uma pesquisa sobre cachaça. Super. Né? Ele que trabalhou também com um grupo grande sobre a cachaça, o queijo, né? Essa coisa de digamos, sustentar essa posição de que são instituições, é patrimônio material. Isso. E é claro, a gente pode falar do patrimônio imaterial que vem junto aí em torno da cachaça e do queijo. Né? E lembrando a culinária também usa cachaça, né? Demais. E lembrando que em Salinas, né, a gente tem hoje a indicação geográfica, né, que é um daqueles níveis de reconhecimento de especialidade de um preparo em um determinado lugar, né? É igual tem na França com o champanhe, né? Sim. Na região de Champagne. Aí você vai ter... A gente tem também com o queijo canastra, o queijo do Cerro. E a cachaça de Salinas, né? Ela já foi reconhecida que aquele terroir ali, né? Aquela região produz uma cachaça específica. Isso denominação de origem, é isso? Indicação geográfica. A denominação de origem, ela é o próximo nível. Né? São vários níveis que você tem que ir cumprindo, assim. E hoje a cachaça, se não me engano, está na indicação geográfica. O próximo é a denominação de origem. Que barato. E aí não pode usar o nome. Aí não pode sair usando o nome de qualquer jeito, né? Combinado. Muito bom. Bom demais. Gente, vamos fazer o seguinte? Tem ali, ó, giro de notícias. Já está com a gente a Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Olá, Elias, todo mundo que está acompanhando aqui o BH Todo Dia. Eu chego hoje, tirei meu casaco, porque aqui no estúdio até que tá quentinho, viu? Mas quem não sentiu frio hoje em Belo Horizonte é porque, ó, vou te contar, tem a casca grossa, viu? Todo mundo acordou sentindo, né, que as temperaturas baixaram realmente. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, registrou sim lá na estação da Pampulha, onde eles possuem, né, um equipamento de aferição da temperatura, que a gente teve a manhã mais fria em Belo Horizonte ao longo deste ano, né, desde que o ano começou. E aí ela chegou a 11,6 graus, foi a temperatura mais baixa registrada nesta manhã, porém a sensação térmica foi de 1 grau. Quem estava na rua ali por volta, né, do amanhecer, 5h30 da manhã, 6 horas, passou um frio arretado, viu, Elias? Você sentiu por aí? Eu não, mas o professor Luciano, na hora que você falou, ele até fechou os olhos e fez assim, ó. É isso mesmo, Luciano? Passou frio? Não passei frio, que estava em casa com o cobertor, mas e eu adoro frio. Você curtiu o frio, né? Claro, eu adoro frio. Eu também sou mas a sensação nos últimos 2 dias é isso. É isso, super né? Caiu. E mora na Pampulha, né? Isso, na Pampulha. Na Pampulha. Tá aí, ó, Duda. Viu? Todo mundo sentiu, Vai continuar, né? mais tempo esse frio? Pois é, olha só, hoje, apesar desse frio, né, que marcou o início da manhã, a amplitude térmica foi alta. A amplitude é aí a distância, né, entre a mínima e a máxima. A gente teve aí 27 graus no meio da tarde, portanto, quem está saindo de casa cedinho aí nos próximos dias, lembra de ir com uma roupa fresca por baixo e o casaco por cima, para poder, né, tá abrigado do frio, mas também ter uma roupa fresca, porque a gente deve ter essa distância longa aí, que é chamada de amplitude térmica, nos próximos dias também. Para amanhã, a temperatura sobe um pouquinho, a mínima fica em torno dos 13 graus e a máxima deve chegar aos 27 graus. Chegou o outono, né? Ele estava na hora dele chegar mesmo, dele entrar, dele dar as caras, né? É isso aí, né? Não é e novidade. Olha, a gente vai agora para uma notícia que para os foliões, né, saudosos do Carnaval de Rua, realmente é a melhor notícia da semana, quiçá do ano. É que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, anunciou a abertura de um edital para blocos de carnaval
e escolas de samba aqui em Belo Horizonte. Já há, então, aí oficialmente um decreto falando que no ano de 2023 a gente vai ter, sim, carnaval, com tudo que temos direito. E aí o edital é bacana e é importante as pessoas que trabalham, né, com a cadeia produtiva da folia já manterem em mente os próximos passos, né, do edital. Ele ainda não foi aberto oficialmente, mas a prefeitura hoje, em coletiva de imprensa, falou que logo, logo a Belotour vai finalizar, vai arrematar todos os detalhes e colocar nas plataformas para que, né, os trabalhadores do carnaval e da cultura possam, e do entretenimento, é claro, possam entrar aí para o Carnaval 2023 e matar a gente, né, com tudo que a gente precisa, né, depois desse tempo todo sem Carnaval, matar essa saudade, aplacar, né, esse desejo de voltar para as ruas em Belo Horizonte. E aí, Elias, você acha que você já esqueceu como que é ser folião ou ainda Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Muito bom, a notícia é ótima, Duda, ótima, porque o Carnaval de Belo Horizonte precisa ser planejado com antecedência, não é? E não é só uma questão dos foliões, é uma questão principalmente das pessoas que trabalham com o Carnaval. Né? A gente está falando de restaurante aqui, bares, restaurantes, mas tem aqueles ambulantes ali que se cadastram. Então a notícia é muito, muito boa. Parabéns à prefeitura, muito bom. Pois é, chegou em boa hora, né? A gente estava achando que ia ter carnaval fora de época e tudo mais, como teve em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a prefeitura preservou aí a data certa, que é o ano que vem, para dar tempo de planejar tudo direitinho. E agora a gente vai para uma notícia que é, assim, muitíssimo inusitada, é que um belo-horizontino de 28 anos, estudante de engenharia de produção, foi sorteado para ir para o espaço, Elias. É isso mesmo. Ele comprou uma criptomoeda, na verdade ele comprou um NFT, que você já falou bastante aqui no programa. Verdade. Ele comprou, gastou lá R$4.000 para comprar, através, né, de uma empresa que é a Crypto Space Agency. E aí ele foi sorteado num programa que estava aí sorteando pessoas para irem a passeio para o espaço, porque essa agência, ela é do Jeff Bezos, né, que a gente está acompanhando aí, ele e outros magnatas olhando para o espaço e querendo fazer turismo espacial. E aí o nosso mineirinho, nosso belo-horizontino, o nome dele aqui, Vitor Espanha, já vai estar lá. E ele vai se configurar como o segundo brasileiro a ir para o espaço. O primeiro, né, é o Pontes, que trabalha hoje no governo federal, e que é astronauta, né, formado e tudo mais, com todas as competências para tanto, mas o Vitor não. Ele é um engenheiro de produção e informação. Ele vai mesmo como turista assistir lá da janelinha. Será que ele vai achar Contagem, Betim, Belo Horizonte, lá de cima? Vai. Mineiro não perde o trem, não perde a referência. Agora, Duda, ficou barata essa passagem, hein? R$4.000, foi isso? R$4.000, ele comprou um NFT. A gente não sabe se o NFT dele vai render mais, né? Tá nessa onda aí das criptomoedas e tudo. Mas vamos combinar? Ele já vai ganhar aí, ver o planetinha Terra lá de cima. E vai encontrar com um astronauta mineiro, hein? Aquele lá das redes sociais, hein? Aquele é bom. A gente está querendo trazer o Rogério para cá também. Figuraça. Vamos promover. Vamos promover. Edmilson? Quem é o Edmilson? O Edmilson é o parceiro do Rogério. Ah, o parceiro do Rogério aí? Ótimo. Combinado. O Caio já conhece os dois, ó. Vai ajudar a gente a trazer, tá bom? Então nós vamos montar isso aqui, viu, Duda? Obrigada, querido. Um beijo para você, seus convidados, e até a próxima. Valeu demais. Muito bom. Legal demais, Duda Ramos participando com a gente. E agora a gente volta aqui, né, para o nosso BH Todo Dia. E eu vou colocar o Luiz de volta no papo, porque a gente agora, vamos falar um pouco, Luiz, sobre essa questão de Lavras Novas, assim. Por que Lavras Novas tem tanto, digamos assim, pousada, tanto apelo turístico assim? O que tem em Lavras Novas? Que construção é essa que foi feita também? Claro que não é à toa, né? Tem um trabalho de vocês também, mas eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Eu acho que Lavras Novas, a gente que convive mais tempo aqui, sabe? Eu conheci Lavras Novas ainda na década de 80, final da década de 80, quando eu estudava em Ouro Preto, sabe? O que chamou muito minha atenção na época foi o carisma das pessoas, sabe? Isso me deixou surpreso na época. E quando você junta isso com o ambiente da cidade, a natureza, a cidade está em cima de uma montanha, hein, e vai com um visual muito bonito da região toda, né? A gente está na Mata Atlântica, né? Então, acho que essas duas coisas, né? O carisma das pessoas, dos moradores, né? E
e a natureza como um todo da cidade, né? Isso fez com que naturalmente a cidade se tornasse uma cidade turística. Não teve um movimento no início para se tornar uma cidade turística, foi ao contrário. As pessoas começaram a vir na cidade e começaram a demandar serviços, né? Demandar restaurantes, demandar pousadas, demandar lugares para ficar, bares. E a cidade, felizmente, percebeu isso, né? E assim surgiu o turismo em Lavras Novas. Ainda na década de 90, ele começou a ficar mais forte a partir de 2000, sabe? Agora, Luiz... E é muito bacana isso, porque... Pois não, Desculpa, continua, é muito falar. bacana, pode continuar, desculpa. Não, eu costumo falar o seguinte, que Lavras Novas, ela tem uma sustentabilidade em turismo muito grande, porque não é uma cidade onde os empresários chegaram, as pessoas chegaram para investir, e as pessoas da cidade trabalham nas pousadas das pessoas que vieram investir. Isso acontece também, mas a maioria dos trabalhadores de pousada tem as suas pousadas. As famílias de Lavras Novas têm a sua pousada, têm a sua casa que aluga os quartos, ou seja, eles se beneficiam do turismo de todas as formas. Isso é muito bom para a cidade e é muito bom para o turista, né? Por isso as pessoas, né, são muito bem recebidas aqui. Né? Então, porque é uma felicidade que... para todos ter o turismo na cidade. Então dá para a gente pensar o seguinte, é um turismo democrático em Lavras Novas. Tem para todos os bolsos. Muito, muito. Você pode ir em pousadas com valores bem menores e você vai sair extremamente satisfeito. É o perfil, né, do hóspede que vai procurar o que ele achar melhor para ele, mas não existe essa questão de mais barato ou mais caro. Existe aquilo que atende ao turista. E felizmente a gente tem conseguido isso assim, com uma margem muito alta, porque as pessoas vêm a Lavras Novas, conhecem esse espaço e querem voltar, né? Isso é uma grande maioria, mas grande maioria, querem voltar pelo encanto da cidade, do ambiente das pessoas, agora das pousadas, dos restaurantes, dos bares, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a gente vai elaborando mais, né? Os serviços vão ficando mais elaborados, a gente consegue atender melhor, a cidade consegue atender melhor a demanda dos turistas. É um caminho que a gente tem a seguir aí, bacana. Segura aí, Luiz, vamos repercutir um pouco aqui. Luciano, você estava falando que Lavras Novas era um ponto de encontro de vocês, professores, né? Isso, durante uns 15 anos, a gente fez um colóquio todo ano, início do ano, em Lavras Novas, reunindo gente de todo o Brasil. Por que Lavras Novas? Porque foi o lugar onde a gente melhor foi acolhido. Isso que o Luiz falou. E do ponto de vista de custo-benefício para a gente. Boa. E a gente queria um lugar fora do ambiente, assim, da universidade, dentro da universidade. Então, a gente ia para Lavras Novas, a gente só suspendeu por conta da pandemia. Ia para Lavras Novas na quarta e saímos de lá no sábado. Quase uma imersão em outro, Isso, né? isso. E aí com colegas vindo para conversar com a gente, e aí ficava ali vinho, queijo, tira-gosto. De vez em quando a gente trabalhava, sabe? Mas um horário aquele bem coisa, de 9 a meio-dia, de 4 a 7, de trabalho, né, e tudo, mas era para a ideia de tudo. Então, e as pessoas, eu acho que é uma forma de integração. Né? A gente fez o primeiro no Caraça, e o Caraça não tinha, na época, uma estrutura que permitia. Depois a gente foi para aquele ali de Congonhas, né, aquela... ali que era dos salesianos e tudo que também a gente não... Aí fomos no outro para Lavras Novas. Quem descobriu Lavras Novas, na verdade, para a gente foi Tarcísio. Poxa, colega nosso professor da educação que ele fazendo uma viagem com o pai dele pela Estrada Real e tudo, e aí ele descobriu lá e ficou encantado, e nós fomos para lá e ficamos com aquela lá. rural, né? Deve ter feito com aquela rural. Aí nós ficamos lá durante muitos anos e vamos voltar agora nesse ano que vem, junto com o Carnaval, a gente vai fazer o nosso colóquio também, porque é um lugar muito maravilhoso, né? Um pessoal muito, muito acolhedor. E tem o pessoal da escola ali, né? Muito, Lavras Novas mantém uma característica também de uma tradição, e eu acho que é muito bom. As coisas da própria organização comunitária, eles têm um jeito de organizar a comunitária ali,
que chama a atenção também, né? É isso um Porque, pouco que o Luiz disse, né? Eu acho que As isso pessoas é trabalham na pousada, mas também Isso. têm seus negócios, então tem um Isso. interesse em manter a E cidade. eles têm certas regras de Regras. ocupação, de Boa. transferência da própria propriedade. Aí tem uma Isso. série de coisas ali que eu acho que eles mantêm, que é muito legal, que dá para fazer um certo controle, né, pela população sobre a ocupação. Para não crescer demais também, de forma desordenada. Eu né? fico brincando ali, até o cemitério É controlado. até o cemitério é encantador, né? sim, é ponto você olha, turístico. é uma coisa assim, o cemitério Lavras Novas, mas é um lugar muito legal. Tem uma pinga excelente, né? Um artesanato muito bom, muita artista legal, assim, então, muita artista que saiu daqui foi para lá e ficou, né? Não voltou. Fez igual o nosso astronauta, você estava falando, o astronauta que foi para o espaço e não voltou, né? Até hoje ele está no espaço. Está no espaço, né? Verdade, sem dúvida. Muito boa essa. Caio, vamos falar um pouco disso, assim, onde é que eu queria que você falasse um pouco do pacato agora, né? Que é comida mineira. Né? Como é que surgiu essa ideia, assim, de vocês? Como é que é? Então, a comida mineira, ela é conhecida no país todo, né? Sim. Como patrimônio aí, talvez. Fui eu que disse não, hein, mas a melhor comida do Brasil, né? E a gente conhece muito aquela comida de fazenda, de fogão a lenha, com muita fartura, né? Muita variedade. E às vezes a gente não para pensar de onde que isso veio. Por que a gente come porco? Por que a gente come frango? Né? Então eu comecei, né? o quiabo, ora pronobis, Isso. né? As nossas conservas, nossa doçaria mineira. E aí eu comecei a estudar muito essas raízes da cozinha mineira. É uma pesquisa que eu faço já tem uns 6 anos. E aí eu cheguei na cozinha de quintal, que é a origem da cozinha mineira, né? Que é uma cozinha fundada na subsistência. Até o Zé Newton, que a gente estava falando aqui, é um pesquisador notório dessa área aí. E aproveitar o que tem. aproveitar o que tem, né? Porque a gente é um estado fartura, que né? nasceu de uma ocupação pela mineração. Não tinha ninguém para plantar nada na terra, cuidar de animal. Então as mulheres tinham que ter um quintalzinho no fundo de casa, né? Isso. Como aconteceu em vários lugares do mundo. E aí, a partir de uma coisa que poderia ser um momento de pobreza, a gente descobriu que o verdadeiro ouro estava na terra, né? Que aquele metal amarelo, ele nunca foi nosso, sempre foi embora. Isso. Mas sobrou a terra para a gente, e da terra a gente construiu essa grande riqueza que é a cozinha mineira. E aí eu queria muito homenagear essa cozinha no degrau mais alto, assim, do pódio da gastronomia, né? Colocar ela no lugar de alta gastronomia. Colocar essa cozinha mineira num menu degustação, com pratos contemporâneos, né? Eu falo que a gente pega a comida mineira e a gente põe uma roupa de missa nela, né? Aquela roupa do domingo. Então é uma comida mineira que é um frango com quiabo que tem gosto de frango com quiabo, mas de um jeito que às vezes você nunca viu. Foi difícil isso? Aceitar essa comida? É difícil, gostei não do para verbo. mim, assim, mas tem um amigo meu da Paraíba, que é o Onildo Rocha, que é um chefe de cozinha que trabalha esse mesmo conceito, só que lá na Paraíba, né? Isso. E ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, Caio, o nosso trabalho é ensinar o nosso povo a comer a sua própria comida. Porque o mineiro, o Belo Horizontino, assim como em vários lugares do mundo, né? O natural daquele lugar, ele quer comer coisa de fora. Então, quando eu assumi um restaurante pela primeira vez na vida, eu vi que o povo queria comer era camarão. Isso. E quando eu falava para o cliente que eu não ia pôr camarão no cardápio, porque eu não conseguia um camarão com uma qualidade boa, que eu ia ter que pôr camarão congelado, todo mundo ficava bravo comigo. E o Belo Horizontino, quando ele sai para comer, ele quer comer risoto, peixe do mar, camarão, polvo. Então é muito difícil você explicar para o Belo Horizontino que ele pode comer um frango que vai ser tão especial quanto um polvo. Né? Assim, basta a gente ter a técnica correta e a gente preparar de uma forma legal, mas a gente entender que o que a gente tem por perto vai ser sempre melhor do que o que a gente tem longe. Boa. A distância entre a produção e o consumo, ela tem que ser sempre o mais curto possível. Legal né? isso, Então hein? esse é o nosso trabalho, mas a gente encontra muita resistência, né? Tem muita gente que quer saber por que no pacato não tem petit gâteau, né? Por que não vai ter sorvete de baunilha no pacato? E nunca vai ter. Isso. Porque a gente não tem baunilha aqui em Minas Gerais. A gente não tem uma história com chocolate aqui em Minas Gerais, né? Cara, a doçaria muita coragem, suíça hein? é maravilhosa. Sim. Né? Agora, aqui a gente faz compota. Aqui a gente faz doce de abóbora e de jiló. Porque é isso que a gente tinha no nosso quintal. Então a gente tem que colocar a nossa comida no lugar onde ela
Sempre Isso deveria é meio estar, né? bem revolucionário, hein, Luciano? Não pode perguntar? Pode, Assim, claro. Não, então, foi que você está falando do Todo quintal. mundo se entrevista. Ah, não, né? eu estava lá no claro. século XVIII, a ocupação, mas eu fico pensando, uma das grandes sacadas agora é essa coisa da agricultura urbana, né? Ou Muito seja, bom. E como que isso está movimentando a economia, é sempre uma coisa da economia. Como é que é o seu diálogo da sua gastronomia com essa coisa? Eu acho isso incrível, assim, a gente tem hoje produtores que estão muito aqui nessa... Você precisa disso. Eu preciso não é? disso, né? A gente Você está tem que nessa incentivar essa região turma. metropolitana de BH, a maioria dos nossos produtores. Ano retrasado, eu fui para Curitiba visitar uma amiga e lá ela me apresentou os projetos das hortas comunitárias, que lá é muito forte, né? Em Curitiba já é um projeto, tem mais de 15 anos. A prefeitura de Curitiba que colocou para frente junto com alguns chefes. E é muito legal porque eles pegam comunidades dentro da cidade, desapropriam uma área que não estava sendo utilizada, normalmente é terreno onde passa cabeamento da distribuidora de energia, alguma coisa assim, coloca uma horta para a comunidade tomar conta, cada família tem seu pedacinho, Perfeito. consome, orgânico, né? Nós E fizemos uma entrevista com o excedente- pessoal de link sobre aí. isso. Sobre e, esse assim, projeto. e o excedente eles vendem. Vendem, E isso eles ainda aí. fizeram uma parceria com os restaurantes de Curitiba, que aí já tem um comprador fixo ali. E eu voltei maravilhado com aquele projeto, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, porque quando você vai comprar algo no supermercado, você pensa em quantas pessoas já passou ao longo da cadeia. Às vezes eu vou comprar de um fornecedor, assim, se eu for comprar de um hortifruti grande aí, uma indústria de hortifruti, para restaurantes, vai pagar R$1 no maço de salsinha, num maço de cebolinha. Isso. Você pensa, chegar no restaurante entregue na minha mão por R$1, quanto que o cara ganhou lá na fazenda, né? Porque tem tanto intermediário, do Ceasa para o distribuidor, do distribuidor para o vendedor, né? Antes do Ceasa, quantas pessoas teve até chegar na fazenda? Então, quanto mais a gente consegue encurtar essa distância, a gente garante produto de qualidade, produto fresco e uma cadeia mais justa em que o produtor, que é quem Isso. tem o grande trabalho, vai receber melhor, né? É. Porque o trabalho do produtor rural é uma luta sem feriado e sem final Por de isso semana. que eu tô te falando, é revolucionário isso. É. Hein? Você vai, daqui a pouco, cozinha comunista, hein? É isso aí. Quanto mais comunista, melhor. Muito legal. E o cliente, ele saca isso? Ele tem... Então, tem um trabalho que é muito grande no Pacato e em qualquer área eu acho que você tenta sair um pouco da caixinha, que é de contar essa história, né? A gente tem que boa. contar essa história. Então, uma das coisas que a gente gasta mais tempo hoje é em treinamento da nossa equipe de sala, para que eles saibam tudo de todos os pratos e saibam de onde vem cada produto. Por que que a gente está usando aquilo, né? Se um cliente perguntar, poxa, mas esse porco aqui, ele custa o mesmo preço de um boi em outro restaurante. Mas o nosso porco, né? Ele é um porco de origem, ele é um porco controlado. A gente sabe o que ele comeu, ele não tomou antibiótico que não precisava, ele não comeu ração transgênica, ele não foi abatido muito jovem, ele viveu uma vida. Então, assim, essas coisas custam um preço, né? E a gente tem que contar essa história, porque senão a pessoa que está ali acha que é um porco da grande indústria de granja de porco aí e que é tudo a mesma coisa, né? Caio, rapidamente, você falou equipe de sala. Eu achei interessante como... Por que equipe de sala? Por que isso? São nossos garçons, maîtres, gerentes, sommelier, todo mundo que está ali cuidando do cliente na sala, né? São componentes da nossa equipe de sala. Isso é que legal, a gente hein? pode pensar tudo lá dentro da cozinha, mas sem eles a gente não... E a sala é algo da casa, né? é algo de interessante. casa. Não é à toa que você usou essa expressão. Não, de forma alguma. Diga, Luciano. Não, eu acho que estou achando super interessante o que você está falando, Caio, porque uma coisa que me impressiona no Brasil, e aí não é só em Belo Horizonte, em vários lugares, você vai em restaurantes mais sofisticados, você pergunta algumas vezes o garçom se a comida é gostosa, ele fala que nunca comeu. É verdade. Quer dizer, eu acho que isso é um desserviço para o próprio restaurante. Com certeza. Dizer, porque eu acho que parte da formação é a formação, digamos, do gosto, do paladar. Mas é isso, pô. Dizer, olha, eu gostei, eu prefiro esse porque eu experimentei. Pô, quando você chega num lugar, pergunta o cara, e aí, se é bom, você gosta, o que, que você fala sugere? Assim, não, o prato tá saindo mais é esse, mas isso não quer eu dizer nunca, que seja eu nunca bom. comi, quer dizer, eu acho impressionante isso, assim. E às vezes você vai falar, cara, poxa, hoje eu tô querendo comer, assim, mas eu queria comer algo mais leve. Isso. Poxa, o garçom tem que saber daqueles pratos ali, qual que é mais pesado, qual que não é. Então o Pacato, quando a gente abriu, a primeira noite do Pacato foi para a família dos funcionários. Olha. Convidaram, cada um podia convidar 2 pessoas, né? Que A gente interessante, cara. serviu o nosso menu degustação para eles. E aí depois, durante a tarde, né, com o restaurante fechado, a gente fez uma noite em que a cozinha servia o salão
e uma noite em que o salão servia a cozinha, para todo mundo comer e todo mundo entender Ter o que experiência era, ali, né? Tem que comer, que senão você não entende. Claro, Ótimo. porque a questão da alimentação, que é um ritual, né? Assim, Claro. eu acho que e se você não participa desse ritual, você se coloca como externo a ele como uma coisa, digamos, exagerando aqui, você podia estar servindo um prato, ou podia estar vendendo numa loja, numa padaria, etc. Sim. Sim. Quando, na verdade, são coisas muito distintas, assim. Sim, Ainda com que padaria certeza. tem proximidade com isso, né? Mas eu acho que faz parte do ritual, acho. O cara, igual eu gosto de cozinhar, eu acho que todo mundo gosta de cozinhar. Quer dizer, e você gosta de cozinhar e que as pessoas gostem, mas você tem que transmitir para a pessoa também o gosto, né, Claro, disso, quer dizer, com não é? certeza. Eu acho que Vamos é uma saber em coisa- Lavras Novas como é que anda essa parte? Ô Luiz, como é que é a culinária em Lavras Novas e na sua pousada especificamente? Como é que você trabalha essa questão da alimentação? Sim, a culinária em Lavras Novas, ela tem evoluído bastante, sabe? Ela sempre foi uma culinária de base, né? Culinária bem mineira, né? Feita pelo pessoal da cidade, comida maravilhosa, né? Uma comida bem de quintal mesmo, né? Como a gente está Ó, falando aí. sim. E, ao mesmo tempo isso está sendo mantido, mas estão chegando pessoas novas trazendo experiências diferentes, com mais treinamento, com mais curso, com mais formação nessa área de cozinha, né? Isso tem evoluído bem para atender o turismo. Então, hoje a gente já tem restaurantes italianos em Lavras Novas, a gente tem restaurante mineiro já mais com uma culinária mais, né, definida. Mas isso tudo é uma evolução, sabe? A cidade, hoje, ela deve ter por volta de 20 restaurantes. Então, assim, a gente tá, eu considero isso como o início de uma coisa que vai crescer e vai crescer de uma forma legal. No caso da pousada nossa, a gente consegue fornecer para os nossos hóspedes uma comida confortável, que a gente chama, sabe? É uma comida que atende os nossos hóspedes, mas ao mesmo tempo a gente faz questão de indicar os restaurantes próximos da pousada, ou próximos da pousada ou na cidade mesmo. Porque o nosso interesse é sempre olhar para o hóspede, para o turista, fornecendo para ele experiências diferentes. Então, não necessariamente ele tem que ficar dentro da pousada para viver essa experiência. A gente Boa. até faz questão que frequente outros restaurantes e outros lugares para que ele saia de Lavras Novas com essa imagem que ele foi realmente muito bem tratado, que não teve essa questão, fica aqui ou fica ali. E isso, naturalmente, a gente tem conseguido desenvolver em Lavras Novas. É uma parceria natural, não é uma parceria que um Parabéns, viu? ganha por um lado ou para o outro. É uma parceria de integrar o turismo e fortalecer o comércio na cidade, né? Que é fundamental. O restaurante, os bares, as lojinhas de artesanato, o turismo ecológico, né? Que hoje a gente tem empresas fazendo isso com quadriciclo, com TV, com jipes, tem passeio a cavalo, tem tirolesa. Ou seja, a gente está, não de uma forma toda formal, né? A gente não organizou isso de uma forma estruturada. É natural essa indicação e é natural que a gente trabalhe isso com o turismo de uma forma integral. Da mesma forma que eu recebo meu turista muito bem recebido aqui, eles voltam de um passeio desse elogiando as empresas, voltam de um bar ou de um restaurante elogiando os restaurantes. E quando acontece algum problema também, eles falam e a gente vai e conversa com o pessoal e fala, olha, isso não foi legal. Ou seja, e com isso as pessoas vão crescendo juntas. É o comércio da cidade que é importante, não é o meu comércio, né? É a cidade, é o destino, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Uhum. Parabéns, viu? Muito bom, muito legal. Tudo isso, né, transforma o clima, né, de Lavras Novas num clima diferente. É por isso que a gente trouxe um pouco isso para cá, para o nosso programa. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco é o último bloco, e aí nós vamos entrar nos livros, né? Tem 4 livros aqui que eu quero dar uma geral rapidamente com o nosso convidado, né, o professor Luciano Mendes, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!